Vejamos. Eu melhorei o mapa um pouco para que a gente possa perceber que quando tudo começa, Salomão, que era um homem que amava o Senhor, a Bíblia descreve isso. E Deus vem a ele em sonho e disse que ele podia pedir o que ele quisesse. E Salomão, numa atitude muito honesta, pede sabedoria e diz que não saberia comandar o povo, conduzir o povo, que Deus pudesse ajudá-lo nessa missão. E Deus não só dá a ele sabedoria, mas o abençoa tremendamente. Nós vamos ver que depois desses relatos, 1 Reis vai trazer o pior reinado até então, que é o reinado de Acabe, no reino do norte, já com o reino dividido. E nós vamos ver aí um maior exemplo da imersão desse povo na idolatria. Esse rei casa com uma mulher que não tinha absolutamente nenhum compromisso com Deus, uma mulher pagã, e uma mulher que tinha 400 profetas, que servia a Baal, um deus da natureza, da prosperidade e da agricultura, da natureza. Ele era um deus que era dada a ele a divindade sobre essas forças da natureza, a prosperidade. E Deus prepara Elias. E Elias é preparado de uma forma belíssima, porque Deus é didático e ele vai preparar Elias, fazendo com que a natureza sustentasse Elias. Quando Elias prevê que não vai chover, Elias é sustentado por um ribeiro, um exemplo da natureza, que está sob o domínio e o comando do Deus eterno, todo-poderoso, a quem Elias servia fielmente. E ele é sustentado por corvos, até que o ribeiro seca, a Bíblia diz. Então vejamos o seguinte: Deus está preparando Elias para enfrentar o que viria no capítulo 18, que é uma batalha contra os profetas de Baal. Eu estou descrevendo esse momento do livro de Reis, porque é muito conhecido. E nós veremos aí que logo antes das coisas acontecerem, Elias chama o povo, convida o povo. E Elias vai repetir algo que Josué já tinha dito, quando renova a aliança com esse povo. E ele diz o seguinte: até quando cocheareis entre dois senhores? Se Baal, segui-o. Mas se é Deus, o Deus eterno, o Deus de Israel, segui, escolhei a quem vai servir. Sai de cima do muro. Não tente agradar os dois lados. Se decida. Elias vai restaurar o altar antes de tudo. 12 pedras. Há uma simbologia, o altar é restaurado. Então, por isso que esse livro é um convite ao arrependimento. É o início, é o nascedor do ministério profético. É certo que o livro de Samuel já fala que Samuel tinha uma escola de profetas, mas o ministério profético nasce aqui. Nós vamos ver que o estilo de vida desse reino do norte, onde o pior rei é o rei Acabe, a quem eu acabei de citar, e do exemplo que eu dei, quando Elias faz vir fogo do céu, o fogo queima o novilho que estava sobre o altar, encharcado de água. A história diz que encharca de água
de uma forma que até o rego que tinha ao redor encheu d'água. E vem fogo do céu. Elias pede a Deus para que aquele povo visse que havia Deus em Israel. E Deus faz vir fogo e consome tudo. Esse momento é um momento que está sendo tratado aqui, no Reino do Norte. Isso ocorre aqui. Então, esse reino que já demonstrava essa intensa trajetória de queda, vai culminar com um colapso, é o fim da história, ou seja, a história começa onde a gente falou do reinado de Davi, perto da morte de Davi, e Salomão sucedendo Davi como rei. Então vamos aqui, o final dessa história vai ser o colapso perante a Assíria, que está descrito no livro de 2 Reis, no capítulo 17. É a queda de Samaria, o reino do norte é totalmente destruído. E o reino do sul, que só tinha 2 tribos, aqui ficaram 10 tribos. Das 12 tribos de Israel, 10 estão aqui. E apenas 2 estão aqui, Judá e Benjamim. Só tinham 2 tribos aqui em Judá. E o fim dessa história é um gráfico diferente. O gráfico aqui é só declínio até a destruição. Judá não. Há uma diferença. Há uma diferença entre as duas. A revista traz um destaque. E ela diz o seguinte: a história dos reis de Judá e de Israel é uma lição enfatizada. Não há sucesso, nem vida longe da palavra de Deus e de uma caminhada de fé. Então ela traz a lembrança de que o insucesso é a idolatria e o distanciamento, a desobediência. Vejamos o seguinte: esse reino mantém a dinastia de Davi. Aos trancos e barrancos, mantém a dinastia. E Deus tinha prometido que de Judá viria o verdadeiro rei, o rei dos reis, Jesus de Nazaré. Vem da linhagem de Davi. E Judá, ela mantém a dinastia. Aqui tem uma instabilidade muito grande no trono. Aqui, apesar dos problemas, eles mantêm a dinastia. Então, o gráfico do Reino do Sul era de quedas, de soerguimentos, de quedas, de soerguimentos. Então, era aquele gráfico de sobe e desce, né? Restauração, queda, restauração, até que Deus restaura totalmente. Porque é desse reino que virá Jesus. Aqui vai ocorrer algo que não se esperava. O povo que Deus dá uma terra, a terra prometida, esse povo toma posse da terra, mas esse povo acaba perdendo o foco. E esse povo fracassa. E no fim, a idolatria cega a visão espiritual desse povo, que quando Jerusalém é incendiada pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor leva cativo, eles viram suas casas queimadas, eles são desterrados e vão caminhar quilômetros e quilômetros como prisioneiros, se perguntando: o que aconteceu? Deus esqueceu seu povo? Deus perdeu? O povo tem um olhar para onde não deve. Essa história
vai tomar um sentido maior quando nós estudarmos mais à frente os profetas, porque vocês verão que Isaías, um profeta levantado por Deus, porque os profetas aqui como eu disse, nasce o ministério profético. O profeta eram atalaias, guardiões da aliança, que acusavam o pecado do povo. A primeira missão do profeta era denunciar o pecado. Era alertar do juízo. Mas esse povo não aprendeu. Esse povo não conseguiu fixar os olhos naquele que poderia garantir uma vida sossegada, uma vida mais tranquila. Embora houvessem batalhas no início para que fosse tomada a terra, se o povo tivesse preservado a aliança, o compromisso firmado no Sinai, teríamos um povo com uma vida tranquila, como Deus tinha prometido. Mas a idolatria fez com que esse povo se deixasse influenciar pelas nações vizinhas. Desejaram rei, esqueceram da aliança feita no Sinai, se afastaram da lei do Senhor, da vontade do Senhor. Esse livro nos mostra que é um chamado ao arrependimento. Esse livro nos mostra uma história onde o povo fracassa. O povo de Deus fracassou. Livros históricos, eles trazem uma narrativa de muito sofrimento, de muita dificuldade. Mas ao mesmo tempo, em meio a essa história, Deus vai levantar homens que viverão um compromisso intenso com esse Deus. Eliseu sucede Elias e pede bênção dobrada. A Bíblia registra mais milagres nas mãos de Eliseu do que nas mãos de Elias. A unção dobrada. Mas há 3 milagres que praticamente se repetem, que demonstram que os dois estavam sob o mesmo Espírito, o Espírito do Senhor dos Exércitos. O Espírito de Deus estava sobre eles. Eliseu tem como uma passagem muito conhecida a cura de Amã, que ele manda mergulhar nas águas. O machado que flutua. A morte na panela. Aliás, Dom Ximenes tem uma pregação belíssima com esse trecho. E você vai ver que esses homens são homens íntegros, que não se deixaram desviar. Apesar de serem homens como nós, Deus deu a eles uma missão de denunciar o pecado, de cuidar dessa aliança. Eles eram atalaias que Deus colocou como guardiões da aliança. Eu convido a você a tirar um tempo e ler esse livro. Eu espero que essa aula tenha dado uma visão panorâmica do livro. O propósito das aulas, depois que a gente sai do Pentateuco, é exatamente trazer uma visão panorâmica do livro, para despertar em cada um de vocês, e em mim primeiramente, o desejo de ler esse livro, com essa perspectiva. Há uma doutrina deuterocanônica, digamos assim, que vê uma visão retributiva de um povo que quebra a aliança e tem um castigo merecido. Mas nós temos que ler numa outra ótica.
nós que vivemos a nova aliança, nós que vivemos o cumprimento da promessa, temos que olhar para esses livros como um Deus misericordioso, que permite que um remanescente seja preservado. E através do remanescente, os propósitos de Deus serão cumpridos, até que o Messias venha ao mundo. E todo o Velho Testamento, toda a promessa se cumpre. Nessa ótica eu te convido para que tu sejas abençoado com tudo que Deus tem para o teu coração, através do livro de 1ª e 2ª Reis. Na próxima aula nós veremos o livro de Crônicas, e veremos que o livro de Crônicas conta uma história mais ampla, a partir de Abraão. Ele dá um ênfase desde Abraão, porque o livro de Crônicas é diferente do livro de Reis. O livro de Reis olha para o palácio, e o livro de Crônicas vai olhar para o templo. E nós vamos ver que as Sagradas Escrituras são um alimento que vão dar vida à nossa caminhada com Deus, vão dar vigor, vão nos encorajar e vão nos firmar os passos. E a gente vai poder discernir tudo que tem para nós nas Sagradas Escrituras. E eu quero te convidar a, nesse momento, pedir uma próxima aula para que seja luz para os pés, para o caminho. A palavra de Deus é assim: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Então, como que a gente vive fazendo valer essa palavra na nossa vida? Através da obediência. Se a palavra de Deus diz que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, por que eu vou botar o pé onde ela não iluminou? Por que eu vou escolher o caminho que ele trouxe luz sobre esse caminho para a minha vida? Por que eu vou escolher trevas? Aprendamos com a obediência a viver seguros. Amém? Até a próxima aula. Que Deus os abençoe. Um feliz culto a todos vocês. A reconciliação está aniversariando. Nossa igreja está fazendo 16 anos. A primeira vez que eu estive na Recon foi num culto que o pastor Marco Aurélio fez na entrada da igreja. Não tínhamos condições de cultuar ainda no templo. A obra estava ainda sendo executada, e a gente fez um culto. Ele fez um culto ali na escada, na entrada da igreja, e a primeira vez que eu botei o pé na reconciliação foi naquele dia. Ali meu coração ardeu. Eu estava na Trindade desde 99, já fazia alguns anos, fazia uns 4 anos mais ou menos, e eu ali tive a certeza de que aqui era meu lugar, e até hoje estou aqui, e graças a Deus eu vi essa igreja nascer praticamente. Eu só não tive no hotel, e vi essa igreja caminhar até hoje, e posso testemunhar a todos vocês quantas bênçãos vivemos juntos aqui com essa igreja, sob a liderança do nosso bispo Ximenes e dos nossos pastores. Eu quero parabenizar a todos eles, pedir que Deus os abençoe na condição de nossas vidas, pedir que Deus abençoe a todos que congregam conosco, a todos que lideram ministérios. Feliz aniversário, Recon. Sou grato a Deus por tudo isso. No nome de Jesus, agradeço assim e me despeço. Amém.